Marcus Ericsson vence com uma estratégia impressionante. O Foster, coitado, o azar, bateu e perdeu a chance aí de uma vitória incrível, porque ritmo ele tinha. Ainda tivemos o hairpin que gerou o melhor entretenimento de toda a prova. E eu falei que esse hairpin ia dar ruim. Eu falei no Twitter ainda que esse hairpin ia dar ruim. Falei. O Collet não chegou a completar uma volta. Bateu, foi para os boxes, mas não conseguiu recuperar terreno. Mas foi beneficiado com vários outros pilotos que acabaram deixando a prova. O GP de Markram, que tinha tudo para ser um fiasco, no fim entregou tudo aquilo que o fã da Indy gosta. Caos, estratégias, lindas ultrapassagens e muito, mas muito entretenimento. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Olá meus amigos, fãs da IndyCar, eu sou o Luan. Se você gosta dos nossos vídeos aqui, considere deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado por todo o apoio que você nos dá em todos os nossos vídeos nesse canal que eu tenho tanto orgulho de produzir. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso tirar uns segundinhos para fazer um agradecimento especial ao Léo e ao Virgílio do canal Mundo Indy. Você sabe que o Mundo Indy sempre faz uma live no domingo à noite, às 9 da noite, falando sobre a corrida. Eles fazem um pós-corrida muito bacana. Eu sempre acompanhei o Mundo Indy há muito tempo já. E eles foram uma grande inspiração para me criar este canal aqui. E eles sempre falam da categoria, eles têm muita paixão por essa categoria, têm suas vidas, seus trabalhos, mas eles sempre conciliam seus trabalhos particulares com essa paixão pela Indy, e isso me inspirou também a criar este canal. Ontem na live eu comentei e eles falaram que assistem os meus vídeos, que lá no grupo deles os meus vídeos, os links dos meus vídeos estavam lá. Então eu agradeço muito as palavras que o Virgílio e o Léo disseram ontem na live, e eu vou levar isso como um conselho. Com certeza eu vou levar isso como um aprendizado muito grande. As palavras de vocês ontem me motivaram ainda mais a continuar esse trabalho. Muito obrigado de coração. Contem sempre comigo também, assim da mesma forma como eu vou contar com vocês, porque se eu não souber alguma coisa eu vou conversar com vocês, pode ter certeza. Mas agradeço muito pela menção na live de ontem, fiquei muito feliz, muito emocionado pelas palavras. Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição. Você que não conhece, acho é impossível você não conhecer o Mundo Indy, mas eu vou deixar o link deles aqui no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, vamos então para o vídeo de hoje. São muitas camadas, então o vídeo vai ficar bem longo. Na sexta-feira, eu postei um vídeo falando sobre os atrasos na montagem do circuito. O que eu percebi? 2 pontos importantes. Primeiro, eu acho que faltou alguém da Indy chegar semanas antes ou dias antes para ver como estava essa preparação. Porque as fotos e as informações que eram divulgadas não eram da Indy, por isso que as informações desse dia ficaram extremamente confusas. Se vocês pegarem os veículos de imprensa, pegarem os veículos oficiais da IndyCar, poucas informações estavam sendo divulgadas. Não tinha informações atualizadas, era um emaranhado de incertezas. Ou seja, a própria categoria não sabia do que se tratava, não tinha ciência desses atrasos. Então, faltou a Indy ter chegado mais cedo e percebido isso. E, obviamente, a segunda coisa são os próprios promotores, que eu acho que não aprenderam como fazer um circuito de rua. A própria IndyCar mandou uma nota e se disse decepcionada com tudo que estava acontecendo. Até aquele momento, eu ainda tinha fé que a corrida ia salvar toda essa imagem negativa que ficou. E posso dizer a vocês, surpreendeu horrores. Primeiro eu vou falar da corrida em si. A corrida em si, um espetáculo, um corridaço. Uma corrida da IndyCar, ela precisa de 3 coisas para ser uma corrida boa. Ela precisa, primeiro, de ultrapassagem. Toda corrida tem que ter ultrapassagem, por mais simples que seja, tem que ter ultrapassagem. E nessas ultrapassagens tem que ter disputa real de posição.
Não é aquela coisa artificial, por exemplo, que acontece na Fórmula 1. E não é uma crítica à Fórmula 1, tá, gente? Porque eu também gosto de Fórmula 1. Mas é mesmo passar na pista, né? Teve uma hora ali que as Andrettis estavam se estranhando, e aí acho que foi o estrategista do Ericsson, e ele falou, não, vai passar na pista. Se é para passar para nada de pista, passa na pista. E foi assim até o final. Tanto que o Ericsson depois bate ali no Will Power. Os fãs da Andretti já estavam ali com a mão, meu Deus, e agora? Que horror. Mas beleza, vida que segue, tudo certo. Mas tem que passar na pista. A gente viu muito disso. Então, tem que ter ultrapassagem. Segunda coisa, toda corrida da Indy tem que ter uma pitada de caos. Neste caso aqui, o caos é talvez uma curva muito apertada, difícil de fazer, ou talvez o piloto tentando tirar o máximo da pista e aí encontra o muro, ou um hairpin que é mais estreito do que o banheiro aqui de casa. Cara, aquele hairpin, ele trouxe todo o caos possível. Eu tava até achando engraçado que todas as vezes que a câmera pegava os pilotos subindo e passando pelo hairpin, já ficava lá a câmera posicionada, pronto para pegar alguma coisa, principalmente nas relargadas. E olha que teve enrosco nessas relargadas. E ao mesmo tempo, você teve na classificação carros que são de equipes menores, todos na frente, e aqueles mais rápidos largando lá de trás. Você teve, por exemplo, o Will Power largando em último e chegando em terceiro. Você teve, por exemplo, um Foster que com uma modesta Hall estava super rápido, sabe? Foi pole nessa corrida. Hauger largou em quinto. Então você teve carros de equipes menores indo para frente. E aí houve um rebuliço gigantesco. E aí uma terceira coisa, tem que ter bandeira amarela, porque a bandeira amarela, quando você tem o caos e tem bandeira amarela, você quebra a estratégia da maioria. E aí a corrida fica um salve-se quem puder. Porque você cria várias estratégias, você não sabe que hora que você vai parar, a corrida fica totalmente imprevisível. Algumas estratégias, elas funcionam, outras não. Tipo, o Graham Rahal fez, se eu não me engano, 4 pitstops, 4 ou 5, por aí. Outros fizeram 2 e acertaram, outros fizeram 3 e foram lá pro fundão. Isso gera uma dor de cabeça gigantesca nos estrategistas, mas contribui para o entretenimento da corrida. O Marcus Ericsson fez uma corrida excepcional e nessa corrida ele mostrou por que merece continuar na Andretti. Eu acho que uma corrida não define. E olha que eu tô sendo muito categórico. Para mim, uma corrida não define absolutamente nada. O Ericsson vem melhorando. Eu acho que a vitória do Ericsson foi a consequência de uma série de evoluções. Ele demorou para engrenar na Andretti, ele demorou para mostrar aquele Ericsson da Ganassi que de fato merecia determinado protagonismo. Demorou para acontecer, demorou para aparecer esse Ericsson, mas quando esse Ericsson apareceu, ele foi muito eficiente, apostou numa estratégia que deu certo, porque não deu mais bandeiras amarelas, porque se desse bandeira amarela ia dar ruim a estratégia dele, ia pro vinagre provavelmente, mas ele foi muito inteligente e venceu a corrida. É claro que o destaque vai pro Ericsson, porque ele não vencia há um bom tempo, mas a gente não pode esquecer os outros personagens. O que era o Romain Grosjean, chegou a liderar, o cara conseguiu guardar 94 segundos de push, porque se ele provavelmente usasse um segundo, ia faltar gasolina. Mas ele foi até o final. No fundo, o Grosjean sabia que não ia vencer aquela corrida. Mas ele sabia que, se ele levasse o carro até o limite, ele conseguia ainda figurar entre os 5 primeiros. E ainda foi P2. Levou a Dale Coyne, uma equipe com o pior orçamento da categoria, uma equipe que sempre depende dos pagantes. E tudo isso foi coroado com o belíssimo P2 de Romain Grosjean. O Power largou lá do final, se aproveitou das bandeiras amarelas, foi muito eficiente e logicamente mereceu esse resultado. Destaco aqui o Palou, que largou em 12º e conseguiu um sólido 4º lugar e brigou muito ainda para conquistar a vitória, mas ele estava numa estratégia muito difícil e ele também teve que economizar um pouquinho, isso fez com que ele perdesse um pouco de terreno, mas ele ainda conseguiu chegar em 4º e agora depende só dele praticamente
para ser campeão já na próxima corrida no GP de Washington. Agora, alguns pontos que me decepcionaram. O layout da pista. O layout da pista a gente precisa levar em consideração que tem que ter mudanças. Aquele hairpin que para nós gerou muito entretenimento, ele precisa ser mudado. Porque a ideia era para fazer uma ferradura, né? E aí ficou muito estreito e ali, obviamente, a desaceleração é muito grande. Então todo mundo que vem atrás já vem babando na traseira do amiguinho. Isso que na Indy não aconteceu algo assim muito grave, né? Mas, por exemplo, na USF 2000, teve um acidente feião lá, entendeu? O cara perdeu lá o controle, bateu no outro carro e os dois varreram o grid no hairpin, entendeu? Ali foi grave, foi um acidente gravíssimo. Assim, claro, todo mundo saiu ileso e tal, até porque os carros de todas as categorias de base também são muito seguros, mas até por uma questão de segurança, ele é muito complicado. Por falar em segurança, seu Marcus Armstrong mereceu a punição. Ele perde o controle na saída do hairpin, ele praticamente para o carro na saída do hairpin, tenta dar um burnout para poder retornar, tranca o pelotão inteiro e aí ele força todo o pelotão a desviar para a esquerda no local onde tinha carro de segurança e marshals. Ou seja, ele não obedeceu o marshal que era para ter esperado. O marshal falou: espera, deixa o pelotão passar, depois você dá o zerinho e segue. Para não perder volta, ele desobedece o marshal e tenta seguir. Não consegue fazer o burnout, para no meio do hairpin, todo mundo tem que desviar e quase gera um acidente grave. Poxa, a culpa pode até ser do hairpin, mas também de muitos pilotos como o Armstrong que não respeitou uma ordem. Então, Armstrong, bem feito por ter levado a punição. Quem decepcionou, na minha opinião? A equipe Rahal. O Foster foi decepcionante, sim, porque o Foster fez pole, Foster tava rápido, entendeu? Olha, era faca e queijo na mão. Ali era a vitória na certa, mas infelizmente ele acabou perdendo, aí foi ultrapassar o Ericsson, não conseguiu fazer a curva tangenciar de uma maneira mais segura e acabou batendo forte. E foi uma dó, todo mundo ficou... Não foi dessa vez que o menino Foster conseguiu um bom resultado. Ele é um piloto extraordinário, eu gosto muito do Foster, mas vai ter um prejuízo gigantesco a Rahal, porque não foi só o Foster que bateu. Antes foi o Mick Schumacher, que também teria uma corrida boa, viu? O Mick, na altura do campeonato, já era o 8º, se eu não me engano. Acho que era o 8º ou o 9º. Ele que largou de 11º. Na frente do Palou, ele largou ele, na frente do Palou. Mas também perdeu o controle, bateu. Não foi tão forte como o Foster, mas o suficiente aí para abandonar a corrida. Uma pena. Outra decepção, e aí assim, não tem como não falar, né? Caio Collet. Tudo acontece contra o Caio Collet. É impressionante, né? Ele acabou tendo um probleminha na classificação. Largou lá no rabo da vaca, fez um bom warm-up, ficou na frente do Ferrucci em vários momentos, mas na corrida não durou uma volta, teve um toque ali no meio e isso prejudicou totalmente. Quando ele foi para os boxes, foi várias vezes para os boxes, voltou lá 16, 17 voltas atrás do líder. Ainda deu uma suavizada porque os outros pilotos foram batendo e foram saindo. Collet volta para a pista para tentar recuperar terreno e ainda conseguiu chegar em 19º, contando aí com o abandono do Rossi, do Kirkwood, do Foster, do Rasmussen, do Rosenqvist e do Mick Schumacher. É claro que isso não é bom pro Caio, né? Não é bom pro Caio porque a gente sabe aí que os endinheirados estão a todo vapor querendo pegar essas vagas e aí mais uma negativa para o Caio pode comprometer. A gente sabe que tem coisas que fogem do controle do Caio, só que neste ponto específico o Caio precisa ficar atento. Tem que se livrar de confusão, tem que recolher o carro, tem que ser agressivo, mas tem que tomar cuidado também. É preferível chegar em último, mas levar o carro para casa, do que levar o carro com danos, e isso pode, obviamente, comprometer não só o orçamento dele, mas de toda a equipe. Então, realmente, é um problema. Para fechar o vídeo de hoje, vamos para o nosso quadro Enquete com Café. Sempre após o fim dos GPs, eu coloco algumas enquetes para vocês responderem e aí eu vou colocar as enquetes aqui, a gente vai ver os resultados
juntos. Eu criei isso aqui ontem, tá, gente? Então é a primeira vez que eu vou fazer, mas agora já sabem, hein? Se eu terminar um GP, corre aqui pro canal e vote também no Enquete com Café. No Enquete com Café eu coloquei 2 perguntas. Primeiro, qual sua nota para o GP de Markram? 75% da nossa audiência respondeu que o GP de Markram foi ótimo, nota entre 8 e 10. 15% disse que a corrida foi boa e 10% disse que a corrida foi péssima. Na minha opinião, a corrida foi ótima, tá? Eu também coloco como ótima. Pra mim, gente, foi um corridaço, tá? Foi um corridaço, teve de tudo. E, assim, pra mim, isso é a Indy. Isso é a Indy. E digo mais, pra mim, a corrida de Markram foi muito mais marcante do que a estreia de Arlington, tá? Porque em Arlington você tinha uma pista top, mas não teve tanta ação como teve em Markram, entendeu? Então, pra mim, toda vez que alguém falar pra mim, o que aconteceu em Arlington? Aconteceu a ultrapassagem do Kirkwood sobre o Palou nas últimas voltas. E também o melhor resultado do Collet até hoje na categoria. Agora, o GP de Markram, eu vou lembrar de várias coisas, várias bandeiras amarelas, aquele hairpin que trouxe entretenimento, o Foster batendo, o Siegel liderou, o Grosjean foi P2, o Ericsson venceu depois de muito tempo. Olha quanta coisa aconteceu na corrida. E a segunda enquete, qual o melhor piloto do GP de Markram? E aí as pessoas votaram o seguinte: o Grosjean venceu com 55%, o Ericsson 40%, o Will Power 5%, Pato O'Ward nenhum por cento e nenhum outro piloto foi mencionado. Só um registro importante, depois que eu terminei de gravar o vídeo e eu fui atualizar os dados, outras pessoas votaram. Por isso que o Grosjean eu tinha falado que era 55%, mas é Grosjean 56%, Ericsson 40% e o Power 4%. Na minha visão, o melhor piloto dessa corrida foi o Romain Grosjean. Eu entendo a estratégia do Ericsson que foi perfeita, mas o Grosjean, por ter um equipamento muito mais defasado do que o Ericsson, uma Deocon que depende muito do dinheiro de pagantes, uma equipe pequena que infelizmente perdeu muito prestígio nas últimas temporadas, ter o Grosjean levando esse time para o pódio e ele voltando para o pódio também é o renascimento de um piloto que mostrou que está no altíssimo nível, que se mostrou muito técnico, muito dinâmico e assim, nada nervoso, nada emocionado, né? Ele errou muito pouco durante a corrida e foi muito oportunista, aproveitou todas as bandeiras amarelas, foi galgando posições, foi recolhendo o carro no momento certo e merecia a vitória, Só não conseguiu vencer mesmo porque o Ericsson estava numa estratégia fulminante, não tinha como o Ericsson perder essa corrida. Olha, o vídeo de hoje foi bem longo, peço até desculpas aí, mas o que você achou da corrida? Teve alguma coisa a mais que eu não falei e que você acha prudente e que eu deveria ter dito? Coloca a tua opinião nos comentários que eu quero ler. Vamos seguindo aí porque tem muita coisa pra gente falar dessa categoria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!